A paz do Senhor, amada igreja. Coisa boa estar na casa do Senhor, domingo de manhã, com o espírito contrito, né? Coração sensível e pedindo a Deus graça para ouvir a palavra, para que essa palavra entre e permaneça no nosso coração, né? Porque a palavra de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida, né? É por ela que compreendemos qual é a boa, qual é a agradável e justa vontade de Deus. Amém, meus amados? Que você possa estar bem à vontade e que você aproveite esse tempo seu, que é muito precioso, eu sei, que é muito valoroso, mas que você possa levar consigo hoje algo mais, né, da palavra de Deus. Que possamos ser como esponja, sugar o que for possível da palavra de Deus, porque estamos aqui reunidos, né, não por outra coisa, por causa da palavra de Deus. Então significa que ela é muito importante, e principalmente nesses últimos dias que estamos atravessando, há uma necessidade especial da gente se aprofundar, da gente se apegar à palavra de Deus, né? Precisamos muito da palavra de Deus, e que nessa manhã eu e você possa aprender um pouco mais dessa palavra maravilhosa, e que ela possa realmente achar um lugarzinho aí no nosso coração. Amém, meus amados? Vocês fiquem à vontade e procure. Às vezes eu particularmente me preocupo muito com a escola, porque dá a entender que quando eu venho à frente ou com algum outro professor, a gente só fala, só transfere conhecimento, e não pode ser assim. Vocês têm liberdade tanto de questionar, vocês precisam ter e hoje você já viu tanto que é importante que eu estou dizendo para você, por causa de uma coisa: a salvação, ela é individual, e às vezes nós colocamos uma confiança naquele que traz a palavra, talvez cega, e se ele não estiver falando conforme é a palavra. Então é necessário a gente compreender, a gente entender isso. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto que parece ser tão simples, o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, mas é um sermão terrível. É um sermão, só para você ter uma ideia, é o sermão mais importante que Jesus trouxe para a sua igreja. É, na realidade, uma aula de Jesus. Dentro da palavra de Deus, é o texto maior onde Jesus fala diretamente, de escrita. São capítulos 5, 6 e 7, só Jesus falando. E olha que coisa interessante, lá no capítulo 5, começa desse jeito, dizendo, né? Dizendo assim, capítulo 5: E vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, sentou-se, os discípulos chegaram próximo a ele, e ele começou a ensinar. Hoje aqui, nós vamos ter uma aula, não é do professor Daniel, ou do vice-pastor Daniel, ou do evangelista Daniel, não é uma aula de Paulo, ou de Pedro, ou de qualquer um, é uma aula do próprio mestre. É Jesus ensinando. Aqui ele está dizendo, olha, e começou a ensinar. 3 horas de intensivão com Jesus, 3 horas, aqui na realidade a gente pode dizer que foi um retiro com Jesus. Jesus saiu para um canto, ali naquela região, a multidão chegou e foi aproximando, e ele subiu no lugar para ficar mais alto, sentou, porque, Jesus sentou, porque ele, certamente, é claro, de uma forma aqui, só para contrair ele, Jesus disse, eu vou sentar, porque hoje a coisa aqui vai demorar, a aula aqui vai ser longa, vai ser muito tempo falando. Então, essa é a importância. Então, assim, eu gostaria que você hoje atentasse para o Sermão do Monte como a mais importante aula que Jesus deu aqui nessa terra. E ele falou de coisas aqui, que às vezes, quando a gente fala do Sermão do Monte, irmão Davi, a primeira coisa que vem na mente da gente é as bem-aventuranças.
Depois, se não me engano, desses 3 capítulos, o que mais nos chama atenção em segundo lugar, é aquela parte onde ele vai dizer lá do aprovar de Deus as nossas necessidades, quando ele diz lá, né, não se preocupeis com o dia de amanhã, nem com o há de comer, nem que há de vestir. A gente vai sempre para esses 2 pontos, mas tem outras coisas nas entrelinhas aqui que não é falado, e hoje nós vamos falar. Uma coisa é importante a gente entender, e por isso que é muito individual, e eu gostaria de trazer essa reflexão, esse comentário com você, como uma sala de aula mesmo, como algo pessoal, onde você está aí pensando que você, como indivíduo que quer ir para o reino de Deus, precisa tentar. O Sermão do Monte são regras normativas do reino de Deus. O próprio Jesus vem, começa a dizer como é o reino de Deus, como que é o estilo de vida do reino de Deus. Veja bem, e sabe quem é que está ensinando aqui, quando ele está falando de reino de Deus? O próprio Rei dos Reis. É o Rei do reino de Deus que está pessoalmente transmitindo essa aula. Então, quer dizer, a gente vai aprender aqui realmente como é que Jesus trouxe uma lição de como é a vida de um cristão. E os valores, importante, é que os valores do reino de Deus é totalmente diferente dos valores do mundo. E isso a gente precisa compreender. Os valores do céu são diferentes dos valores dessa terra. Por isso Jesus diz, olha o que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Quando ele diz isso aqui, ele está dizendo, olha, vou trazer valores que vocês não conhecem, que vocês não praticam, mas os valores lá no céu, o que tem valor no céu, é o que eu vou dizer para vocês. E inclusive, olha, amados, uma das coisas, por exemplo, que o Senhor Jesus sempre diz, vocês conhecem, é que, tão diferente lá no céu, né? Lá no céu, o menor é o maior. Lá no céu, Jesus nos ensina aqui que para subir, precisa descer. Veja que as coisas é um pouco conflitantes, né? Olha o que Jesus diz no início do capítulo 5. Jesus, quando começa a dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Depois ele vai continuando dizendo, bem-aventurado, ele vai trazendo uma lista de bem-aventuranças, mas que na realidade, se você for perceber, como assim? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Parece que os infelizes, porque a palavra bem-aventurado significa mais que feliz, é alguém realmente feliz. E eles trazem uma coisa que a gente não entende: bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados são os pacificadores. Como assim? É porque no reino de Deus as coisas são diferentes. O valor que Deus dá não é o mesmo valor que as pessoas dão aqui nessa terra. Às vezes nós ficamos preocupados, né, para ter valor, para ser reconhecido, de fazer algo conforme as pessoas querem ver. E uma coisa interessante, isso aqui é muito sério que eu vou dizer para vocês entenderem como indivíduo, como crente. Isso é visível. Jesus traz aqui um ensino sobre o reino, mas hoje as nossas igrejas, de uma forma geral, elas estão mais preocupadas em ensinar os seus estatutos como instituição do que o reino de Deus. Olha que coisa absurda. As igrejas evangélicas e qualquer igreja, ela se preocupa mais em ensinar os seus estatutos, as suas normativas, as suas referências, do que ensinar a palavra de Deus como ela é. Quer ver um exemplo? Você chega em alguém e vai falar, por exemplo, sobre bebida. Vamos colocar sobre bebida. Sabe o que ele vai dizer? Eu não bebo porque a minha religião e a minha igreja não permite. Não é porque Deus não permite, não é porque ele não aprendeu que o reino do céu, as coisas não podem, não. Porque a minha liderança, porque a minha denominação não permite. Por isso, hoje, eu gostaria que você tentasse, e essa lição, e eu tenho procurado, eu acho que por causa da idade que eu vai chegando, eu tenho procurado ser honesto com vocês na ministração do Evangelho, falar o que é,
simplesmente falar, isso aí chama hermenêutica, interpretação da forma que é. Não é a palavra do pregador, é a palavra de Jesus, que tem que ser falada, seja ela dura ou seja ela boa. E às vezes a gente quer agradar a multidão e fica omitindo coisas. Então, nesta manhã, meus amados, você, como indivíduo, você, como alguém que quer ser salvo e que se preocupa com isso, vamos aprender a palavra de Deus. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias 6,3 continua escrevendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus nos alerta dizendo: errais, porque não conheces as Escrituras. Ele continua dizendo: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Você está percebendo a importância de você ir direto à fonte? E de repente nós estamos pegando um evangelho terceirizado, segundo a visão daquele que está pregando. E se a visão dele não for a visão correta? E se ele tiver uma interpretação diferente daquilo que deve ser, você vai entregar a sua salvação na mão desta pessoa, desse evangelho? Precisamos parar para pensar nisso. Olha o que acontecia com um povo chamado bereanos, que era de uma cidade chamada Bereia. Um dia, Paulo vai a essa cidade, e quem é Paulo? É considerado como o príncipe dos apóstolos, é o mais inteligente, é o mais sábio, é o que tem um discurso melhor, é o que tem uma experiência de vida muito maior do que todos os outros. E Paulo chega a essa pequena cidade, uma currutela, prega a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles não quiseram saber do crachá, do diploma, da carteirada que Paulo deu, não. Eles liam para ver se Paulo estava pregando o evangelho verdadeiro. Olha que interessante. Muitas das vezes, dependendo do traje, da roupa, do carro, da fama do pregador, a gente cai de braçada, nada, mergulha naquilo que ele traz. Mas hoje eu quero trazer para vocês, dizer uma coisa: peça ao Senhor visão, peça ao Senhor revelação da palavra de Deus, aleluia. Às vezes temos muito conhecimento, conhecemos de Gênesis, Apocalipse, conhecemos os personagens, a cidade, como aconteceu as coisas, só conhecimento sem graça, sem unção, é só conhecimento. Quer ver a diferença? E eu estou trazendo aqui essa introdução para a gente entrar no clima, para a gente entrar na lição. Irmão Daniel, o conhecimento é importante? É importante. Crescei na graça, no conhecimento. Salomão escreve: bem-aventurado o varão que adquire conhecimento e entendimento. Eu faço essa indagação a vocês. Entendimento. Não seria, se nós fôssemos mais inteligentes, nós de uma forma geral, olhando para o que a Bíblia diz e o que está acontecendo nestes dias, não seria inteligente da nossa parte lotar as igrejas esperando o Messias voltar, porque não é últimos dias? Não seria coerente a igreja estar lotada? Mas falta entendimento, falta compreensão das pessoas. Parece que eu vejo hoje, parece não, eu vejo, você também consegue ver a humanidade como nos dias de Noé. Noé batendo e dizendo: arrependei-vos, e construindo a arca, e a arca crescendo e finalizando, e o povo não estava nem aí, e Noé dizendo: arrepende, porque vai vir, porque vai chegar, e o povo não estava nem aí.
há uma trombeta soando nos nossos dias, dioturnamente dizendo: Ele está voltando, Ele está voltando. Tudo aponta para isso, tudo indica isso, tudo mostra isso. E aonde está o povo de Deus? Aonde estamos nós? Jesus está voltando, irmãos. Você pode ter certeza e dar um glória a Deus. Jesus está voltando. Isto é uma realidade. Sabe o que eu acho interessante, evangelista Divan? E às vezes a gente não consegue perceber, é que tudo que Jesus dizia se cumpria. Eu gosto muito de pensar Jesus como um homem de palavra, que fala, assina embaixo e acontece. Os discípulos, e nós estávamos igual aos discípulos. Discípulos andando com Jesus, Jesus dizendo sempre que ele um dia seria tirado, que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele voltaria. Olha o que Jesus disse. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, vão me matar, fica tranquilo que eles vão me matar, de morte de cruz, mas eu vou ser sepultado por 3 dias, mas vocês podem esperar que eu vou voltar, depois de 3 dias eu volto. Olha que coisa interessante. E o povo, quando Jesus é tirado, você lembra dos dois no caminho de Emaús? Ali é só uma representação da multidão, era só 2 que a Bíblia relata, mas por todos os caminhos, pessoas ficaram desoladas. O meu mestre saiu, o nosso mestre, que era a nossa segurança, não está mais, foi morto. Houve uma tristeza profunda nos seus seguidores, mas Jesus tinha falado, é só 3 dias, e o importante é que quando aquelas mulheres chegam no túmulo de Jesus, ele não está lá mais, aleluia. E daqui a pouco ele aparece de novo. Eu não disse, eu estou aqui de volta. O que eu disse cumpriu-se à risca. Então o que eu quero trazer para vocês, para nós, é que ele diz, que os anjos dizem: olha, assim como vocês estão vendo ele subir, ele voltará, aleluia. E a palavra de Deus diz que nem um tio, nem um ponto, nem uma vírgula vai falhar nessa palavra. Alegrai e exultai, que a igreja, que eu e você possa dizer: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Nós cantamos o hino aqui maravilhoso: venha o teu reino. Jesus é algo que nós precisamos nos espelhar. Então, eu gostaria então que você entendesse esse momento. Nós estamos em poucas pessoas, e escola bíblica dominical é algo para você compreender um pouco melhor a palavra, porque às vezes na mensagem a gente está alegre, canta, é um outro momento, mas que você entenda quão é importante essa palavra para a sua vida, para a sua vida. Essa é uma palavra para nossas vidas, amém, meus amados? Então, o Sermão do Monte, nós aqui temos a primeira lição e a segunda lição. Eu vou falar um pouco de forma geral, para você entender essa questão do Sermão do Monte. É muito importante salientar, deixar em destaque, que esse sermão foi o próprio Jesus que falou, diretamente, são palavras de Jesus. Isso aqui não são palavras de terceiro, é palavras de Jesus, o Sermão do Monte. E aqui ele traz alguma coisa importante, que eu vou fazer aqui, só uma viagem, só para vocês entenderem. Ele vai falar das boas aventuranças, ou das bem-aventuranças. Depois ele vai dizer aqui, para aquela multidão, a importância da lei. Vai falar sobre o homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre os juramentos, sobre a vingança, sobre amar o inimigo, socorro aos necessitados, sobre a oração, o jejum, as riquezas, sobre o cuidado da vida, esse cuidado que nós temos com a vida, que nós nos preocupamos demais e corremos atrás, sobre julgar o próximo, sobre a oração. Ele vai trazer para a multidão a porta estreita e a porta larga. Cuidado com os falsos ensinadores. Olha,
cuidado com os falsos ensinadores. A casa na rocha e a casa na areia. Veja bem, assim como a lei dos 10 mandamentos está para o povo de Israel, o Sermão do Monte literalmente é como se fosse a lei para a igreja. Só que uma lei muito mais pesada do que a lei de Moisés. Jesus traz aqui uma lei, umas normas dificílimas. Ele diz o seguinte: vocês ouviram dizer, está dizendo da lei, vocês ouviram dizer que é para amar o próximo, não é? Lá na lei não está escrito amar o próximo, mas eu vim dizer para você, amar o seu inimigo. Veja bem que coisa difícil. Ela está dizendo o seguinte: vocês ouviram dizer e sabem que na lei o adultério, quando a pessoa pratica o ato, é olho por olho, dente por dente, e a questão é execução, quando era pego no adultério. Mas aqui ele diz assim: mas eu vim dizer para vocês, que quando um homem olha para uma mulher e deseja, já pecou. Veja que é difícil. E aí, irmão Daniel, como é que ficam as coisas? É por isso que precisamos compreender, porque exatamente quando você começa a olhar essas normativas, você vê que é impossível cumprir, e se for para entrar no céu por merecimento, jamais. Mas aí Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa interessante. Jesus traz algo, mostra, e aí ele é tão realista. Jesus é tão realista que ele diz para você, ele não engana. Ele diz: olha, está aqui as normas, e eu quero dizer uma coisa para você: sem mim nada pode fazer. Ou seja, vocês precisam ser dependentes de mim. Então essa importância da gente conhecer, da gente saber quem é Jesus, e saber que Ele quer o melhor para mim, para você, para a sua casa. Jesus traz aqui algo, e a lição 2 vai falar disso, que é humildade. Irmão, mas humildade é uma palavra que parece que nem cabe nos nossos dias, porque às vezes a gente fala de humildade, as pessoas acham que é pobreza. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas pobres, arrogantes. Tem pessoas ricas, pessoas humildes. E o que é humildade? Que a igreja tanto prega, que eu e você tanto discursa. E aí a gente pode fazer uma reflexão de nós: somos humildes? O que é humildade? Talvez eu possa fazer essa pergunta aqui, e ela pode ser relativizada, não é verdade? Cada um tem o seu conceito de humildade. Ou pode ser também pragmática. Ser humilde é da forma que dá certo para mim, e isso está tudo bem. Não. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, mas eu vou trazer para você aqui um perfil de humildade. Eu vou mostrar para vocês o que é ser humilde. E ser humilde, na minha mais simples versão, uma das coisas de ser humilde é respeitar o espaço do outro, ser humilde de saber que aqui me cabe e aqui não me cabe. A liberdade minha vai até onde começa do outro. É servir as pessoas. Mas Jesus traz ali uma história de humildade tamanha, que deixa a gente assim esbabacado, perplexo. Que é quando Jesus chega naquela casa, junto com seus discípulos, conhecido como a sessão do lava-pé. E os irmãos, veja bem o que é humildade. Aqui é humildade assim, só Jesus pode ensinar esse tipo de humildade. Naquela época, os 12 discípulos andavam com Jesus. E vocês sabem, vocês são sabedores, eram 12, não eram? Mas Jesus tinha ali, como sempre nós temos, Jesus tinha uma pessoa ali que era o íntimo, que era aquele que ele contava as suas dores, era João. João era o íntimo de Jesus. João, a palavra de Deus diz que ele chegava a deitar no peito de Jesus. João era, sabe o que é isso, irmãos? Traduzindo para o agora, esse tipo de intimidade.
Deitar no peito é sentir a batida do coração de Jesus. É literalmente sentir o ar de Jesus sobre o rosto dele. Isso é incrível. E João era tão íntimo de Jesus e conhecia Jesus tão bem, missionária Cris, que você vai recordar que quando a palavra diz que na tempestade à noite, quando Pedro anda sobre as águas, a primeira coisa que eles estavam ali, já estava tudo assustado, porque a onda batia, e eles já estavam todos com medo de afundar, mas de repente vem um vulto, uma sombra andando sobre as águas. A Bíblia diz que todos ficaram atemorizados com medo, mas sabe o que João diz? Está lá escrito: ei, é o mestre, oh glória, conheço de longe, conheço. Só de ouvir o sussurro, eu sei que é o mestre está falando comigo. Irmãos, isso aqui significa intimidade. Isso aqui significa alguém ser sensível à presença de Jesus. Nesse caso, irmã Cris, é a presença. Sente a presença de longe, nem viu fisicamente, nem identificou a sua fisionomia, mas a presença. E Deus hoje procura pessoas que queiram sentir a sua presença. Aleluia! Às vezes nós estamos tão insensíveis, Jeane, que às vezes Jesus está falando conosco, está próximo, mas a gente não compreende, a gente não entende, estamos insensíveis. Precisamos pedir a Deus sensibilidade espiritual, porque se nós tivermos sensibilidade espiritual, seremos bem melhores do que somos. Vamos ver o nosso próximo bem diferente do que vemos. Às vezes hoje são tão insensíveis, que o nosso irmão, nosso próximo, chega próximo de nós e começa a relatar suas necessidades explicitamente, a gente não percebe, não atenta para aquilo. Se nós fôssemos mais sensíveis, só de olhar para ele, perceberíamos algo diferente. Existe um livro de psicologia muito importante, que diz: o corpo fala. Tem coisas que eu não preciso dizer, a minha fisionomia diz. E às vezes nessa questão da comunicação, há uma falha muito grande nossa na comunicação verbal ou não verbal. Porque comunicar não precisa eu verbalizar, eu dizer, eu estou precisando disso. Ela pode ser não verbal, ela pode ser por um gesto, por um semblante. As pessoas vão perceber que as coisas não estão indo bem. Às vezes eu fico, e eu faço parte desse grupo que precisa de ter mais sensibilidade com Deus, porque eu sou um conhecedor da palavra, e às vezes a gente conhece a palavra, mas vai contra a palavra. Alguém já chegou, por exemplo, em você e começa a dizer: lá em casa, as coisas estão muito difíceis, meu irmão. E aí começa a relatar. Aí daí a pouco diz: olha, lá em casa os meus meninos não conseguem dormir, porque eles estão vendo vultos, eles estão ouvindo vozes. Aí começa a relatar. Veja bem que é algo espiritual, e você aqui, aquele que conhece, sabe o que está acontecendo, que é algo espiritual. E o que precisa nesse caso? Coisas espirituais só podem ser resolvidas espiritualmente. É uma oração, é um jejum, é uma imposição de mão. E às vezes você fica quietinho, caladinho, e pedindo a Deus para ele: para, não conta mais não, porque eu conheço o que pode livrar e eu não tenho coragem. Às vezes a gente quer que a pessoa para. Mas o Senhor precisa de pessoas valentes, pessoas que venham para mostrar o poder de Deus. A palavra de Deus diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Entende, amados? Quantas pessoas estão necessitadas hoje das bem-aventuranças do Senhor Jesus? Quantas pessoas almejam a palavra de mansidão, de equilíbrio? Palavra que vem a colocar as coisas no devido lugar. A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela tem um valor muito grande. A palavra branda, ela faz a diferença. Você entra num lugar de conflito, se você entrar, e aqui está escrito:
bem-aventurados pacificadores. Sabe o que é pacificador, irmão? Eu sei que vocês sabem. Talvez é até redundante eu falar, mas eu preciso de dizer. Está dentro do contexto. Pacificador não é alguém que vive em paz. É alguém que leva paz. Há uma diferença. Tem pessoas que aonde vai, apaga fogo com gasolina. Tem pessoas que aonde vai, a língua é uma flecha mortífera. Se ela abrir a boca, pega fogo em tudo. Precisa de aprender um pouco mais com Jesus. Precisa de conversar um pouco mais com Jesus. Precisa de ler mais Bíblia. Precisa de compreender. E essas palavras aqui, irmãos, não estou exortando a nenhum de vocês, porque quem sabe da vida de vocês são vocês. Não estou vigiando, olhando a vida de vocês, onde vocês trabalham, mas estou dizendo que a palavra de Deus é assim. E se nós queremos carregar esse rótulo de cristão, nós temos que viver de forma diferente do mundo. As pessoas têm que olhar em você e ver diferença. As pessoas têm que olhar de verdade e ver diferença na palavra. A Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia diz assim, olha, que a vossa palavra seja equilibrada com os de dentro e com os de fora. A palavra de Deus diz isso, que você seja moderado, que você seja equilibrado. E a gente precisa sair dessa caixinha. Porque aqui Jesus vai dizer uma coisa interessante, e me desculpem vocês por eu dizer conforme está escrito, ele vai chamar a atenção aqui de um povo chamado de escriba e de fariseus. Precisamos, meus irmãos, sair desse farisaísmo evangélico. Um farisaísmo, ou seja, pregamos muito, somos excelentes ministradores, conhecemos a palavra, mas teoria na nossa vida está por aqui de teoria, falta prática das nossas lideranças, falta prática nossa. Nós temos muita teoria, mas prática é muito pouco. Falar de amar ao próximo está na nossa boca, em cima dos púlpitos, nas nossas pregações, mas amar é cuidar, é zelar, é prover. Isso é amar. E às vezes a gente fica aqui com esse rótulo de cristão, não quer o Sermão do Monte, por exemplo, nós queremos as bem-aventuranças do Sermão do Monte, mas não queremos ouvir sobre o adultério, não queremos ouvir sobre julgar os outros, não queremos ouvir sobre humildade, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Somos crentes que pontuamos aquilo que queremos da palavra de Deus. Nós ficamos pontuando, procurando. Já viu a caixinha de versículos da sorte? Você vai lá na caixinha, escolhe um versículo, se falou bem, aleluia, amém, Deus falou comigo, mas se falou difícil, você pega aquela, joga para lá, aquilo ali não. Então, meus amados, eu sei que vocês são homens e mulheres de Deus, nós somos, mas nós precisamos ir um pouco além, nós precisamos avançar um pouco mais, porque não há tempo mais de ficar se projetando. Quando eu tiver concluído o curso de teologia, quando eu vou fazer isso, não tem mais tempo. Nós precisamos fazer agora. E das coisas mais importantes que nós precisamos fazer, que é o que Jesus deu a sua vida, foi por pessoas, por almas. Jesus deu a vida pelo outro. Jesus deu a vida pelo outro. E Jesus nos ensinou, discípulo é alguém que é igual, que parece com o seu mestre. Você já viu, geralmente os homens entendem mais disso talvez do que as mulheres, no sentido de, você já viu o filme de japonês, de chinês, quando tem o mestre, lá da luta lá, né? Todos se parecem, fazem os mesmos movimentos e você olha assim, tudo imita o mestre, parece com o mestre. Ser discípulo, e aí eu trago para o dia de hoje, vamos colocar lá, vamos colocar, nós temos algumas igrejas que existem verdadeiros discípulos desses líderes, a voz se parece, a forma de falar se parece, a forma de vestir é igual
a tonalidade, os melismas que eles fazem na voz, igual. E vocês sabem do que eu estou dizendo. Eu só estou querendo, eu não estou trazendo de uma forma pejorativa, eu estou mostrando o que é um líder. O líder faz com que as pessoas vejam o que ele vê, compre o que ele compra, vista como vista, é uma liderança. Veja bem, Jesus era um líder, que quando ele foi para ser morto, teve que Judas beijá-lo, porque os soldados que iam prender, não sabia quem era, porque estava tudo igual. O mestre dando uma lição de humildade, igual aos discípulos. Hoje nós temos, infelizmente, mestres nas nossas igrejas, que são mestres que estão a uma estatura muito longe do alcance da plebe. Tem pregadores que eu tenho vergonha de dizer. Tem pregadores que vêm na igreja que os irmãos mais humildes têm medo, não têm coragem de dar a paz do Senhor para ele. Tamanha é a discrepância da arrogância, da intelectualidade, da santidade. São homens que não são como eu diria para você, tocáveis. Homens que chegam, e às vezes eu observo e eu quero trazer isso para vocês entenderem a diferença de Jesus. Há uma discrepância muito grande do evangelho para o evangelho pregado hoje. Às vezes nós chegamos em uma igreja, dependendo do pregador, tem um espaço, uma vaga de carro para ele, lá separado com segurança para ele. Às vezes vai comer uma mesa separada, diferenciada para ele. Como líder, ele deveria sentar junto com os seus discípulos. É igual, porque eu não sou melhor do que eles, sou apenas um líder. O que faz de mim uma pessoa que eu preciso de comer separado, que eu preciso de alguém vigiando os meus carros? Por quê? É porque ainda não aprendeu a lição de humildade que Jesus nos ensinou. É porque talvez não represente a igreja de Cristo, mas represente um reinadinho de denominação. E a gente precisa falar isso nesse tom, para ver se quebra, para ver se dá um choque. E vocês precisam de enxergar isso. O compromisso seu é com a palavra de Deus, é com o genuíno evangelho, mas para isso você precisa de estudar, você precisa de ir na fonte. Bem-aventurado aquele que lê e entende essa palavra, irmãos. Olha, isso aqui, bem-aventurado, feliz é o que lê e entende esta palavra. E vocês que estão nessa manhã aqui, e às vezes eu fico observando assim, né, a diferença de uma escola dominical para um culto de louvor. A gente percebe nitidamente, no louvor todo mundo canta, todo mundo pula, mas na escola dominical nem todo mundo está disposto a ouvir, nem todo mundo está disposto a entender, nem todo mundo quer levar esta palavra para a sua vida. Às vezes é melhor estar na multidão, mas se eu te falar um negócio, multidão na Bíblia é problema. Multidão na Bíblia é problema. Na multidão sempre. Até porque o próprio Deus, só para você entender, não gosta de multidão. Nesse sentido, nesse contexto, lembro muito bem, no livro dos Juízes, quando Gideão, 32 mil pessoas para ir na batalha. Olha, veja bem, Jeová, 32 mil soldados para ir a uma batalha. Aí Deus olha para Gideão e diz: Gideão, não precisa desse tanto de pessoa não, dá um corte aí. Aí Gideão fez um pronunciamento lá, inclusive duro, diz: olha, os covardes, e entenda que os covardes aqui, na verdade, os que têm medo, né? Porque de repente a gente fala os covardes, as pessoas se ferem, mas dizer assim: olha, os covardes, aqueles que têm medo da batalha, dispensa. Meus irmãos, ficaram aproximadamente 10 mil. 10 mil ficaram. Você veja a multidão, como é que foi a fuga, o êxodo rural. Cada um para sua casa. Uai, ainda vai debaixo da bênção, né? Porque foi ele que disse que a gente podia voltar.
Foi ele que deu o habeas corpus lá, porque habeas corpus é um documento que quando você vai, a sua integridade física está por risco, você consegue, né, para não ser ferido. Então, deu um habeas corpus, vazou. Aí ficou 10. Gideão, fala para os casadinhos de novos, aqueles que estão em lua de mel, se quiser também pode ir. Sobraram 300. O que significa isso na prática? Isso aqui você pode levar para a sua vida pessoal. Meu irmão, você precisa de contar com pessoas que somam. Você tem que levar para a sua vida, para a sua casa, para as suas amizades, pessoas que somam, pessoas que agregam. A gente tem que tirar do círculo de amizade nosso, vamos trazer para a vida pessoal, pessoas que não agregam nada. Pessoas que não fazem diferença. Essa é a realidade nua e crua. Pessoas que não agregam, que não somam, que não faz diferença, é peso. Não é para deixar de amar, eu estou dizendo que você precisa de deixar, porque essas pessoas se tornam peso, isso na faculdade, isso no trabalho, em qualquer lugar. Na igreja, por que não dizer na igreja? Você precisa de pessoas que representam os 300. Meu irmão, você com 300 pessoas que estão dispostas e predispostas a fazer a diferença, você vai longe, você avança, você cresce, e tudo que você colocar acontece, porque são comprometidos. Então, uma lição que a gente aprende é isso. A multidão, por exemplo, Jesus várias vezes despede a multidão. Jesus vai na casa de Jairo, que vocês conhecem, estou falando da Bíblia, Jesus vai na casa de Jairo, curar a filha de Jairo, chega lá, está uma multidão. Jesus entra no quarto e diz, primeira coisa que ele faz, despede a multidão. Despede a multidão. Multidão, meu amado, é problema. Então, se agarre em 1, 2, mas que tenha compromisso e que seja compromissado com o seu trabalho, com a sua família. Não é para não amar nem pregar, mas se você quiser avançar, você precisa dessa diferença. Então, o sermão da montanha, Jesus vai trazer essa diferença aí, do que é o reino humano, do que é o reino de Deus. E o reino de Deus para nós como pessoa, entenda o que eu estou dizendo para você, é muito difícil de alcançar, como pessoa, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, já começa o conflito de ideia. Os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, já não bate, e nós temos sonhos, né? Nós temos muitos sonhos, e nós sonhamos, e não estou dizendo que você não deva sonhar. Aliás, pessoalmente, eu digo o seguinte, você precisa sonhar e lutar pelo seu sonho, porque tem muitos crentes demais, que você vai falar de um sonho, você vai falar, irmão, os seus sonhos não são os sonhos de Deus, joga um balde de água fria no seu sonho, as coisas não são assim. O salmista escreve, Salmo 37,4, se não estou enganado, alegra-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo ou o sonho do seu coração, aleluia, glória a Deus. Deus tem sonhos para nós, sonhos mais altos, mas quando fala de sonhos mais altos, coisas em uma esfera diferenciada. Agora você como pessoa, você precisa de sonhar, você precisa de conquistar, você precisa de ter, essa batalha você precisa. Você não pode, não, eu sou crente, vou para o céu e agora está tudo bem, não preciso de nada, a humildade. Paulo diz uma coisa que eu já ouvi de muitas pessoas, eu sei estar acostumado com o que tenho. Não, meu irmão, vai para frente, batalha, luta, faça como aquele filme, né? Render-se nunca, desistir jamais. Se você tem um sonho, lute por esse sonho, lute por essa causa. Você pode até não conseguir, mas você vai morrer batalhando e lutando por um sonho. Me lembro aqui, por exemplo, de Martin Luther King, a frase célebre dele. E quem conhece a história de Martin Luther King e Nelson Mandela sabe que foi uma batalha grande por anos pelo apartheid, para a igualdade dos negros com os brancos ali, a questão realmente de uma separação, de uma segregação racial, mas ele foi preso vários anos em cadeia, mas sempre com um objetivo, com um sonho, e ele diz, I have dream, eu tenho um sonho, e esse sonho se realizou, ele conseguiu, ele conquistou.
Não desista do seu sonho, do seu objetivo, daquilo que Deus colocou no seu coração. Vai para frente, batalha, luta. E outra, o cristão, às vezes eu fico observando, a palavra de Deus diz que nós somos valentes, que nós somos vencedores, que nós somos... Irmão, valente tem uma diferença de ser bravo. Tem muita pessoa brava, que é uma diferença exorbitante. Tem pessoas que é brava. Ou seja, vamos colocar aqui grosseiro. Eu ia dizer uma palavra que meu pai fala, da pá virada. Tem pessoas assim, mas isso não tem nada a ver com valentia. Valente é pessoas que não desistem. E a gente consegue ver que as pessoas treinam e que vocês já viram muito isso. Pessoas, principalmente em corrida de longo alcance, dos 100 metros, as pessoas chegam caindo, calambeando, mas elas atravessam a faixa amarela da chegada, não desiste. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa te dar entendimento, compreensão, e que você não desista, e que cada dia você consiga ver a faixa da chegada mais próximo de você, e daqui uns dias você vai chegar, vai dizer, até aqui o Senhor me ajudou, aleluia, glória a Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Porque como o irmão, o evangelista Edivan trouxe uma palavra aqui na quarta-feira, maravilhosa, com 3 palavras que me bateu essa semana todinha, assim, bateu no sentido de martelar. Ele disse que 3 coisas é muito importante para o cristão: renovo, que força e esperança. E às vezes eu ficava pensando, Jane, humano como nós somos, falho como eu sou, com problemas como eu tenho, com necessidades que eu preciso, e essa semana eu ficava olhando a vida, e aí eu lembrei muitas vezes o Senhor diz, ele tinha razão, eu preciso de um renovo, eu preciso de força, Senhor, eu preciso de esperança, aleluia, e tudo isso está em uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Se você precisa desses 3 elementos e ferramentas, há um Jesus com as mãos e os braços abertos, dizendo, pega aqui que eu tenho para você, aleluia, glória a Deus. As bem-aventuranças, feliz é, Jesus disse, feliz são os pobres em espírito, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração. Ele está dizendo, olha, você que foi injustiçado, injuriado, e falaram mal sobre você, alegrai e exultai, porque o seu galardão é muito grande lá no céu, aleluia. Meus amados, falar de Jesus é maravilhoso, falar de Jesus é maravilhoso, mas o maravilhoso mesmo é sentir a presença dEle no nosso meio, na nossa vida. Sentir a presença. E eu falo para vocês aqui, sem medo de errar, tem vezes que eu estou tão insensível com os problemas, blindado com as preocupações, com as perguntas, com as indagações, que às vezes não sinto a presença do Senhor, mas tem dia que você está mais sensível, tem dia que você deixa fluir o coração, e aí você consegue ver Jesus no seu próximo, quando Ele olha para você, quando você amanhece o dia, você consegue ver. Esses são os dias mais maravilhosos da nossa vida, é que nós verdadeiramente deixamos de ser super-homens, e somos apenas humanos. Isso é muito bom ser humano, é muito bom ter coração de carne batendo no peito, sentir as dores um do outro, mas também sentir a alegria um do outro. É muito bom ser humano. Eu acho que nós estamos precisando de deixar um pouco de lado de ser evangélico e ser humano. Às vezes tem evangélico demais, às vezes somos santos demais. Às vezes eu falo com pessoas e eu percebo isso, que é claro, eu não sou cego. Às vezes você conversa com pessoas
mesmo da igreja, de qualquer igreja. Você sabe que a coisa não está bem, você sabe que o ambiente na casa não vai bem, você sabe que o ambiente no trabalho não vai bem, você sabe que a pessoa não está bem, mas há uma carapuça, há uma fantasia, há aquele sorriso amarelo para dizer que eu estou bem, para dizer que as coisas lá em casa é um paraíso, meu casamento é um jardim fechado. Não! Precisamos apenas de compreender que nós somos humanos, que nós somos falíveis, que eu e você, sem Jesus, não somos nada. A minha aparência, o meu carro, a minha roupa, o meu status, os meus seguidores, não revela nada daquilo que realmente Deus vê de você. Isso aí são coisas supérfluas. Não se agarra a isso. E aí, para finalizar, a gente vai, Jeane, no meu caso, né, vou ficando velho, barba branca, e aí, olha que coisa interessante, eu fico pensando, sabe quantos anos eu tenho aqui na igreja? Nem eu mesmo sei, eu acho que já é questão da velhice, uns 13 anos, talvez, que eu estou aqui. Quem tem mais ou menos 10 anos aqui? Só para 7 anos, 7 anos. Mas veja bem, isso aqui que eu vou dizer é interessante, pastor Luiz. A Jeane e a Jane, por exemplo, há 7 anos vocês me conhecem aqui na igreja, vindo uma vez por semana, ou 2 ou 3, mas nós somos uma família, há 7 anos juntos, há 10 anos juntos. A Cris, por exemplo, né? A Cris estava primeiro que eu, né? Quantos anos, Cris? 20 anos. Veja bem, o que eu quero dizer para você, eu gostaria de chamar a sua atenção. Há 20 anos com a Cris e o Zé Luiz aqui, com a Jane, com os irmãos também. Gente, querendo ou não, nós somos família, querendo ou não, o nosso tempo é muito tempo junto, é comendo sal, muito tempo juntos. E às vezes o que eu quero chamar agora a atenção, é que às vezes nós vivemos muito dentro dessa redoma, mas de vida mesmo, que a gente poderia ter aproveitado juntos. O dia que o irmão Daniel partir, quem estiver aqui vai dizer: ei, irmão Daniel, professor da escola dominical, eu poderia ter conversado mais com ele, eu poderia ter aprendido mais com ele, eu poderia ter perguntado mais. Eu sei que ele estudava, eu sei que ele dedicava, eu sei que ele conhecia. Talvez seria a fala que muitos falassem de mim, assim como de outros também. E uma frase que alguém me disse um dia aqui na igreja, disse: irmão Daniel, ninguém é insubstituível, mas tem pessoas que quando vai faz uma falta. Eu quero dizer que você é muito importante, que você faz falta, que você é interessante para essa igreja, para a minha vida pessoal. Eu quero dizer para você que a gente precisa melhorar nosso relacionamento, que a gente precisa aproximar-se mais, conversar mais, conhecer mais o irmão, e que Deus possa abençoar a você que aqui veio nesta manhã, e que as bem-aventuranças do Senhor te alcance, te abrace, e que as bem-aventuranças do Senhor te envolva, e que você seja alguém realmente feliz com a presença de Jesus, independente da situação que você viva, mas que a presença, que a graça de Jesus seja na tua vida, de maneira que você não abandone por nada, que você realmente diga: ó Senhor Jesus, eu estou aqui sofrendo, padecendo, mas um dia eu irei vê-lo na glória. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, a minha vida é difícil, é muito trabalho, é muita luta, mas vale a pena lutar por uma causa tão nobre, que é o Evangelho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês individualmente, porque hoje nós estamos aqui, talvez até sentados juntinhos um do outro, mas só Deus sabe o que a sua cabecinha está pensando e aonde você está. Mas Deus te alcança nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, e nós vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus.